Então, hoje eu vou fazer mais uma vez aquele quadro Criador comentando coisas que ele criou. E adivinhem de qual criação minha eu vou falar? Exato! Lili Totter. Eu acho que a Lili foi a personagem minha que mais deu certo aqui na internet. E eu vou contar um pouco da história de como ela surgiu. Se segura aí na cadeira e vamos lá! Antes mesmo de eu ter a ideia de criar a Lili, eu ficava tentando aprender a como fazer vozes diferentes da minha. E teve uma época em que eu queria muito criar um canal para fazer animações de Doki Doki Literature Club. Eu acabei desistindo dessa ideia depois. Eu até lancei um vídeo de Doki Doki aqui no canal, mas não deu muito certo. Só que isso foi importante porque foi pensando nisso que eu comecei a fazer vozes diferentes, já que eu não tinha ninguém para dublar para mim naquela época. E por muito tempo eu achei que fosse impossível um sujeito do sexo masculino fazer vozes femininas sem ficar parecendo Mickey Mouse. Uhum. Mas aí um belo dia eu vi na internet um cara que conseguia imitar a Mônica, da Turma da Mônica. Aí eu pensei, pô, se ele pode eu também posso. Foi aí que eu comecei a treinar ainda mais. E depois de um pouco de tempo eu consegui fazer aquela vozinha que vocês conhecem. Aí com essa voz eu comecei a imaginar várias personagens diferentes. Até que um dia o Gemaplis mostrou um pedacinho minúsculo de um jogo em que ele está trabalhando. E foi apenas com essa imagem que a ideia nasceu. Eu comecei a criar histórias na minha cabeça de uma bruxinha que tentava fazer magia, a magia dava errado e acabava atrapalhando a vida da mãe. Exato, a Helena ia ser a mãe da Lili no começo. Eu guardei essa ideia na cabeça por um tempinho até que o André Young lançou um vídeo em que ele falou que ia fazer um concurso de animação em que o objetivo era imitar a Vídeo Brinquedo. Para quem não conhece, a Vídeo Brinquedo é uma produtora que pega filmes famosos e faz uma versão cagada deles. Por exemplo, tem Carros e ela fez Carrinhos, tem Ratatouille e ela fez Ratatouille, e assim vai. Mas para imitar essa empresa, eu tinha que pegar um filme de sucesso e fazer uma versão de baixo orçamento. Aí eu simplesmente peguei aquela ideia da bruxinha que eu tinha e misturei com Harry Potter, porque Harry Potter também tem magia, bruxos e tal. Depois disso eu fui desenhar. A personagem principal eu fiz um desenho bem parecido com Harry Potter, só adicionei trancinhas e troquei o sexo. A personagem secundária, que ia sofrer com as magias, eu tentei desenhar alguém que parecesse uma mulher trabalhadora e séria. Essa era a ideia que eu queria passar. Então eu olhei para os desenhos que eu fiz e pensei, essa aqui tem cara de Lili e essa aqui tem cara de Helena. Só uma curiosidade, eu acho que o nome Helena veio da Mulher Elástica, mas tudo bem. Depois de ter o nome e os concepts dos personagens, eu fui escrever o roteiro. Bom, o roteiro não teve nada de muito especial, a não ser o fato de que eu escrevi ele em uma folha de caderno. Além disso, enquanto eu estava escrevendo, eu percebi que eu ainda não tinha criado as palavras mágicas que ela ia falar. Logo, eu pensei, quais são as palavras mais toscas que alguém poderia falar na face da Terra? Já sei! Buca tchaca luca tchaca leca tchaca lica 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 bom! Enfim, eu terminei de escrever, aí eu fui fazer o storyboard. Calma, calma, para você que não sabe o que é um storyboard, eu vou explicar. Bom, de acordo com a definição do Google, é um roteiro que contém desenhos em sequência cronológica, mostrando as cenas e ações mais importantes da decupagem de um filme, programa ou anúncio de TV. Ou seja, é geralmente uma sequência de imagens que se faz antes da animação para mostrar as partes mais importantes do que vai acontecer. Observação: storyboard não é uma história em quadrinhos, tem elementos que se usam em um e que não se usam em outro. Além disso, para fazer um storyboard direito, o tamanho do quadro em que você vai desenhar tem que ser proporcional ao tamanho do filme final. E eu não fiz isso! Eu fiz um storyboard todo cagado, desenhado em uma folha de caderno igual ao roteiro, e o tamanho dos quadros variavam. Isso não pode acontecer. Mas tá. Depois do storyboard, eu gravei as vozes pelo meu celular ruim e fui modelar os personagens. Para modelar a cabeça, o que eu fiz foi bem simples. Eu peguei o cubo que aparece na tela logo que você abre o Blender e usei um modificador chamado Subdivision Surface. O que ele faz? Ele basicamente pega algo quadrado e deixa mais redondo, tira as esquinas, etc. Outra observação, não é bom você usar muito esse modificador, porque ele adiciona mais polígonos no modelo, ou seja, deixa mais pesado.
Se você adicionar muito, ele vai explodir seu computador. Enfim, eu apliquei o modificador para poder editar os polígonos que ele criou e selecionei alguns no meio para fazer a boca. Eu dei um extrude para dentro nesses que eu selecionei. Um extrude ele faz basicamente isso aqui. Eu não sei como explicar, ele puxa um polígono criando novos, meio que isso. Mas aí ficou esse buraco assim. Eu dei mais extrudes para deixar mais dividida a boca e selecionei os polígonos que iam ser os olhos. Eu também dei um extrude para dentro neles para ficar um buraquinho legal. Depois eu apertei P para separar esses polígonos em outro objeto. Mais uma observação. O tipo de olho que eu fiz não é o que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas faz um olho redondo, igual na vida real, mas eu fiz ele plano e coloquei uma textura nele para parecer um olho. Aí eu já tinha a cabeça dela careca. Para fazer o cabelo, eu copiei um pedaço da cabeça e fui modificando para parecer um cabelo. Foi isso. Para fazer o corpo, eu peguei um cubo também e fui dando extrude em algumas faces para formar os braços, as pernas, os dedos e por aí vai. Depois de ter todas as partes da personagem, eu usei aquele Subdivision Surface de novo para ela ficar mais bonitinha. Olha como ela ficaria sem ele. Eu sei, tá queimando os seus olhos, vou tirar isso logo daqui. Mas ainda ficou faltando rigar a personagem. O que é rigar, você me pergunta? Eu respondo. Rigar é colocar um esqueleto no modelo 3D para fazer ele se mexer. Aí quando você mexe os ossos do esqueleto, ele mexe o braço junto. É tipo isso. Eu fiz um esqueleto bem simples até. Eu coloquei nome nos ossos, isso é muito importante. E mandei o Blender decidir automaticamente qual pedaço do modelo 3D ia seguir cada osso. Depois eu tive que ajustar, porque não ficou perfeito, obviamente. Esses processos automáticos nunca ficam perfeitos. E aí eu fui texturizar. Eu ia fazer as texturas no Paint, até porque era para ser uma animação ruim, né? Mas aí eu olhei e falei, nah. Aí eu comecei a fazer no Krita, que é um programa melhor. Eu desenhei as texturas, depois eu apliquei as texturas no modelo. Geralmente as pessoas planificam o modelo e depois começam a desenhar por cima do modelo planificado. Eu não fiz isso, eu só desenhei aleatoriamente, depois eu fui ajustando. Mas enfim, eu usei um negócio chamado Shape Key para fazer as expressões faciais. Shape Key é basicamente você salva um modelo numa pose e você pode ir adicionando várias poses e você pode misturar essas poses também. E é isso. A personagem da Lili estava pronta. Mas eu tinha que fazer a Helena também, né? E aí eu simplesmente copiei a Lili, mudei o tamanho, mudei as texturas e mudei o cabelo também. Eu modelei alguns objetos que iam aparecer na animação. Modelei os cenários, eu fiz bem simples, eu fiz basicamente cubos, usei aquele Subdivision Surface em algumas coisas para deixar mais redondo. E foi isso. Eu coloquei um esqueleto no livro de magia da Lili para ela poder abrir ele e folhear as páginas, só que ela acabou nem folheando as páginas, ela só abriu mesmo. E depois eu fui animar. Para fazer a animação não tem muito segredo, é mais prática mesmo, você só tem que tentar deixar o personagem parado o mínimo de tempo possível para não ficar estranho. Tipo, e quando você mexe um braço, você não pode mexer só o braço, você mexe também um pouco do corpo para não ficar parecendo um robô. E depois de muito trabalho duro, a animação da Lili Totter estava pronta. Eu só mandei o Blender renderizar, deixei um tempão renderizando e enviei para o concurso do André Young. E ele mostrou lá. E vocês já sabem o resto. O vídeo agora tá com 30 mil visualizações, eu não sei como isso é possível. Muito obrigado por tudo, muito obrigado vocês que me acompanharam até aqui. E se inscreva no canal, deixa o like, comenta o que você achou, faz tudo de bom aí que todo mundo gosta. Pra quem não sabe, eu tô fazendo um jogo, eu coloquei a página na Steam ano passado. O link tá na descrição. Se você puder dar o wishlist lá, por favor. Vai ser legal. Tchau. Sendo sincero, Pedro R. Pessoa, eu acho que você botou um pouquinho de esforço demais, mano. Ficou bom até demais a animação, tá ligado? Não era pra ficar tão bom assim, caralho. Mano, eu fico até com peso na consciência de ter pedido pra vocês participarem e mandarem um bagulho tão bom assim.